Tarde, irmãos e irmãs, a todos aqui no plano físico, nós que nos encontramos no plano de carne, e também toda essa comunidade que, para alguns de nós que não somos médiuns videntes, não enxergamos, mas que podemos sentir o abraço desses amigos espirituais, a troca vibratória com eles. Então, em nome de todos, nós damos uma boa tarde e trazemos a nossa gratidão pela oportunidade que veio através do nosso companheiro Eugênio. Gratidão a ele que se fez a voz da espiritualidade que guia essa casa esta, que nós temos certeza que tem como primeiro tarefeiro o guia espiritual de todo o planeta Terra, que é o Senhor Jesus. Então agradecemos a Ele, que foi o primeiro a plantar a primeira semente, através desse trabalho espiritual realizado pelos Mãos de Luz, e agradecemos a oportunidade que se faz pelas mãos dos irmãos que cuidam da casa, dos irmãos que mantêm as tarefas espirituais e materiais nessa casa, também agradecemos. Então, nosso companheiro Eugênio nos propôs o estudo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos analisar esse capítulo, que é um capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Então, essa temática, ela é a temática que vem direcionando para todos nós que temos as informações, que temos a consolação e, por conseguinte, temos a responsabilidade de divulgarmos a bandeira da comunicabilidade com a espiritualidade, da pluralidade das existências, como nós vamos observar ao final do capítulo, que a espiritualidade nos orienta, a fim de que possamos consolar, que possamos esclarecer e direcionar atitudes nossas e dos nossos familiares e de irmãos que partilham conosco a existência física. Assim, esse capítulo, ele inicia, a espiritualidade inicia com a parábola intitulada Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Então, vamos buscar no Evangelho de Mateus essa parábola e observamos que essa temática trazida nos trabalhadores da vinha, que é a de o que nós receberemos na tarefa da espiritualidade, na tarefa do bem, na tarefa da seara do Senhor Jesus no planeta Terra. Todos nós, quando vamos realizar uma tarefa, quando viemos para a casa espírita, nós buscamos algo, nós buscamos alguma recompensa no campo da informação, no campo do socorro espiritual, nós buscamos alguma coisa. Então, dentro dessa temática que o Senhor Jesus vem orientar nessa parábola, nós percebemos que esse tema começou mais atrás, na parábola chamada Parábola do Jovem Rico, que é quando um jovem se aproxima de Jesus e diz a ele:
com o Mestre: o que é necessário para adquirir o reino dos céus? Então, Jesus diz a ele: cumpra os mandamentos e assim o terá. E o jovem pergunta a Jesus: mas quais mandamentos? E aí Jesus enumera: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe e amas teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus enumera os mandamentos, o jovem diz a ele: já tenho todos esses guardados, o que mais me é necessário? Então, esses mandamentos, até para nós, nos dias de hoje, nós percebemos que são muito difíceis de colocarmos todos em prática. Mas o jovem diz ao Senhor Jesus que já os praticava. Então, já que ele se encontrava nesse nível, interrogando o Mestre Jesus, Jesus diz a ele: então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E já é um nível, um patamar evolutivo, além do que ele se encontrava, até porque nós precisamos galgar degraus. E o jovem, uma vez que ele tinha muitas riquezas, ele se entristece e se afasta de Jesus entristecido. E nessa hora, Jesus diz uma frase que é mais popular no nosso dia a dia, que diz que Jesus diz para os seus discípulos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí ele frisa: amém vos digo. E ele usa aquela imagem que nós conhecemos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E assim, os discípulos, quando ouviram Jesus, perguntam a ele: então, quem que conseguirá chegar ao reino dos céus, chegar à felicidade eterna? E Jesus diz a eles: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus está se referindo à escolha que a humanidade fez quando ele diz para os homens é impossível, a escolha que Eva e Adão fizeram em seguir as orientações desse grupo espiritual intitulado a serpente. Então, quando Adão e Eva se afastaram de Deus, então esse caminho longe do reino de Deus, que o resto nos será acrescentado, é impossível adquirirmos o reino dos céus. Há uma paz espiritual sem Deus. E aí, Jesus continua: mas para Deus tudo é possível. Então, buscai o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. Então, Pedro, que foi um discípulo muito questionador, ele pergunta a Jesus: mestre, e para nós que largamos nossa família, largamos tudo e estamos te seguindo, o que nós receberemos? Né? Ele está certo de perguntar isso, né? Mediante a fala de Jesus. E aí Jesus diz: para aquele que deixou o lar, que deixou família, conforto, trabalho, para me seguir, para aquele, esse receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna.
E aí Jesus diz: porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Essa frase termina esse diálogo de Jesus, e é a frase que vai terminar também a parábola dos trabalhadores da vinha, que inicia o capítulo do Evangelho, que é o título, que é os últimos serão os primeiros, o primeiro item desse capítulo 20, pelo Espírito Constantino, através das mãos de Kardec, em 1863. Então, nós vamos ler a parábola introdutória do capítulo, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola diz que um chefe de família, o senhor da casa, ao raiar do dia, ele saiu para arrebanhar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E assim os primeiros trabalhadores, ele acordou com eles o pagamento de 1 denário ao final do dia. 1 denário era uma moeda do Império Romano, que equivalia a 1 dia de trabalho. E assim os trabalhadores foram para o campo. E depois o senhor da vinha saiu novamente na hora terceira do dia, na hora sexta do dia, na hora nona e na 11ª hora do dia, na 11ª hora do dia. E assim ele foi arrebanhando trabalhadores em todas essas horas do dia, até na 11ª, que é a última hora, que é a hora dos trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Então, chegado ao fim do dia, o senhor da vinha mandou o seu servidor convidar os trabalhadores para fazer o pagamento de todos eles. Só que deveria começar a pagar dos últimos que foram chamados até fazer o pagamento dos que chegaram no início do dia. E assim, quando começou-se a pagar os últimos que chegaram na última hora, eles receberam 1 denário. Então, aqueles que tinham iniciado o dia olharam, pensaram assim: nossa, se eles que ficaram só 1 hora receberam 1 denário, nós que ficamos o dia todo vamos receber muito mais, né? E assim eles vão sendo pagos, até que chega aqueles trabalhadores da primeira hora e eles recebem também 1 denário. E assim eles questionam ao senhor da vinha: mas nos pagas 1 denário para nós que aguentamos o calor e o peso de todo o dia, e o mesmo que foi pago aos que chegaram na última hora? E aí o senhor da vinha diz: sim, porque eu posso fazer o que quiser com aquilo que é meu. Cabe a mim decidir. Eu não acordei com vocês 1 denário no início? E por acaso, se eu sou bom para eles, vocês se incomodam? O coração de vocês se torna ruim? Boa tarde. Nada. Porque eu sou bom? E assim, Jesus termina com essa frase: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Parece, né, é uma metáfora, parece até uma contradição, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E assim, após essa parábola, nesse capítulo do Evangelho,
a gente vai iniciar a análise trazida pelo Espírito Constantino, em 1863. Ele começa dizendo que o trabalhador da primeira hora, o trabalhador da última hora, ele tinha direito ao mesmo salário, sim, porque ele era trabalhador, ele sempre quis trabalhar na vinha do Senhor. Ele só não trabalhou porque ele não teve oportunidade. Então, ele merece o salário. Vou te pedir um copinho d'água, gente, por favor. Deixa eu pegar uma balinha de gengibre agora. Então, esse trabalhador que queria trabalhar, que sempre teve dentro dele esse ensejo, ele merece o salário, mas continua o Espírito Constantino. Mas e se esse trabalhador tivesse recusado o trabalho quando foi convidado, né? Se tivesse dito, o repouso me é agradável, eu não amo esse senhor da vinha, não conheço esse senhor, quanto mais tarde, melhor. Coloca aqui, ó. Obrigado. Quanto mais tarde, melhor. E se esse trabalhador, né, que tivesse se negado a ir para a vinha? E aí o Espírito diz que ele receberia o salário da preguiça. Não teria o que receber, porque ele não trabalhou na lei de causa e efeito que nós conhecemos. Mas, no próximo parágrafo, o Espírito traz uma outra condição de trabalhador. Se em lugar de permanecer na inação durante as horas, se esse trabalhador tivesse usado o tempo que era para ele fazer o bem, em cometer atos culpáveis, em blasfemar, em verter o sangue dos irmãos, em perturbar famílias, abusar da inocência. E esse trabalhador que cometeu todas essas atitudes, quando ele chegasse à frente do Senhor da vinha para trabalhar, o que o Senhor diria a ele? Vocês conseguem imaginar? Esse trabalhador que cometeu esses erros todos. Será que ele seria aceito para trabalhar na vinha do Senhor? Então, o Senhor dirá a ele: não tenho trabalho para ti no momento. Você esqueceu o que aprendeu. Recomeça a aprender e quando tiver mais disposto, abrirei o meu campo de trabalho para você. A gente vê que Deus é Pai, né? Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Então, aquele que cometeu atitudes infelizes, o Pai espera só que ele aprenda a ser bom, aprenda a realizar a tarefa no bem, a fim de que ele seja aceito a todo o momento para trabalhar no bem. O Pai respeita o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não usa violência. Você escolhe. Como Jesus, quando chegou para o Emmanuel, que é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos atrás. Ele era o senador Públio Lentulus. E aí Jesus chegou para ele e diz: eu não falo como um senador romano, eu me dirijo a você como um espírito imortal. Está no teu querer mudar o rumo da sua trajetória espiritual. Ou você segue-me agora, ou no decorrer dos milênios.
Emmanuel não aceitou o convite dele, mas ficou tocado, né? Ficou movido, inclusive pela esposa dele, que deu testemunho na arena como cristã, sendo morta. E aquilo, na próxima encarnação, ele vem como escravo, ele que era um senador. E aí ele foi amolecendo o coração, se tornou esse benfeitor que tanto socorro nos traz. E seguindo nessa lição, o Espírito Constantino, no 4º parágrafo, ele inicia assim: bons espíritas. Então, essa definição de bons espíritas se encontra no capítulo 17 do Evangelho. Bons espíritas são quem? Somos todos que nos esforçamos para nos melhorar. Somos todos que nos encontramos aqui nessa tarde, dedicando o tempo e em outras atividades para aprender a fazer o bem com as nossas famílias, no trabalho, e nos esforçamos. Então, esses são os bons espíritas. E aí vem um recadinho para nós que somos os bons puxõezinhos de orelha, né? Quando ele diz: todos vós sois obreiros da última hora. Nessa última hora em que o planeta está para mudar as condições, está para mudar para um estado melhor de regeneração. Então, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Todos viestes para essa encarnação da qual carregais os grilhões quando chamados. Então, nós fomos chamados antes de reencarnarmos. Todos fomos chamados para a encarnação. Então, nós já assumimos o comprometimento de sermos trabalhadores da última hora na pátria espiritual antes de nascermos. Então, ele chama a atenção também aqui. Mas desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que quisesses nela entrar? Desde quantos séculos? Então ele está afirmando que todos nós fomos chamados há séculos atrás para sermos trabalhadores da vinha, do Evangelho, da doutrina espírita, e não aceitamos. E aí ele continua: eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. A existência é um momento bem fugidio frente à eternidade. Então, nós que já passamos dos 50, né? A gente não se ilude mais que a vida vai durar para sempre. O adolescente, né, o jovem, ele ainda não tem as vivências que aquele que já passou dos 50 tem, né? Nós sabemos que passa muito rápido e que está passando. Então, precisamos aproveitar esse momento que ele diz que é um momento bem fugidio, que é o momento que nos resta em meio a tantos séculos que fomos chamados. Então, ele continua dizendo que os trabalhadores da primeira hora eram os profetas, eram Moisés e todos os iniciadores, seguidos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, os sábios, os filósofos e os espíritas. Então, e ele traz que todo esse processo, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus, todas essas gerações, elas trazem uma unidade dentro das leis que regem
o universo, dentro das leis que regem o plano físico e o plano espiritual. E que já nesse momento os trabalhadores não reclamam mais, mas já adoram. E que mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo se encontra nesse momento, nos ajudando na tarefa da coroação da cúpula do Evangelho no planeta Terra. E dentro dessa análise do nosso comprometimento para com a doutrina espírita, nós buscamos no livro Contos e Crônicas do Irmão X, um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então, esse texto, ele é intitulado Consciência Espírita. É o sonho de Kardec. Kardec, ele foi levado durante o sono em desdobramento para uma região espiritual com muita violência, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Gemidos de aflição, casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam a gargalhada de loucura. E assim, Allan Kardec, atônito, fora do corpo físico durante o sono, ele perguntou ao espírito que o conduzia: jazem aqui os crucificadores de Jesus? E o benfeitor diz: nenhum deles, pois eles desconheciam a essência do mal que praticavam. O próprio mestre os auxiliou no resgate. E continua Kardec: então os imperadores romanos de certo perecem nesses sítios, pelo que eles fizeram à humanidade. E aí o benfeitor diz: de forma alguma, pois eles não possuíam nenhuma espiritualidade. Alguns deles já realizaram resgates e se encontram em esferas superiores. E aí continua Kardec: acaso estarão aí os algozes dos cristãos primitivos, aqueles que torturaram os cristãos nas arenas? E diz o benfeitor: de nenhum modo. Eles eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização. Todos foram encaminhados para adquirir evolução. Então, Allan Kardec começa a pensar nos líderes que cometeram a barbárie na antiguidade: Alarico, Gengis Khan, Átila o Huno, e o benfeitor capta o pensamento dele e diz: nenhum desses jazem nesses sítios, pois eles nada sabiam da realidade do espírito, por isso recolheram dose de amparo. E assim, Allan Kardec pergunta ao benfeitor: dize-me então, quem são estes cujo sofrimento me cortam a alma? E assim, o orientador esclarece Kardec: os que jazem nesse sofrimento são os que estavam no mundo, plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente, fugiram por escolha da verdade e do bem, especialmente os cristãos,
e fiéis de todas as épocas, que se entregaram ao mal por livre vontade. Então, quando Kardec tem essa notícia de que os que mais sofriam eram os que tinham conhecimento do bem, do Evangelho, mas que não praticaram o mal por escolha própria, Kardec acorda naquela noite no corpo assustado e ele escreve a pergunta do Livro dos Espíritos 642, que é a seguinte: para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, ele pergunta, para estar bem após a morte do corpo físico, do corpo de carne, basta que não tenha praticado o mal, que nós não tenhamos praticado o mal? Aí os espíritos respondem para Kardec: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja, resultado de não haver praticado o bem. Então, nós responderemos por aquilo que aconteça que nós poderíamos ter evitado, orientando uma pessoa, às vezes silenciando, realizando uma tarefa. Então, não basta não fazer o mal. Nós somos instrumentos por Deus, pela espiritualidade, pelos nossos guias, para realizarmos o bem no plano físico, porque eles precisam da materialização do bem. Então, nós vamos responder por isso. E assim, Jesus, por exemplo, traz: quem não ajunta, separa. Não existe o neutro. Se você não está fazendo, quem não é comigo é contra mim. Então você precisa estar atuando no bem. A neutralidade, ela não existe. Se você não está atuando, você está fazendo falta naquela equipe que a espiritualidade contava com você. E assim, a gente vê que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, dentro da nossa tarefa, nós temos as nossas dificuldades. Aí lembramos da imagem que Francisco Cândido Xavier traz, que ele dizia que ele se sente como um sapo carregando uma vela. Ou seja, um sapo, para carregar uma vela, né, ele vai ter que segurar na boca, né? Mas ele dizia que ele era o primeiro a receber a luz daquela vela. Mas ele tinha que aguentar os pingos de breu caindo sobre ele. E a tarefa do bem, ela tem esses desafios para nós. Ela tem os incômodos, que é aí que nós vamos ter o mérito. E Chico também, Francisco Cândido Xavier, lá pelo início das psicografias, que a tarefa principal dele foi psicografar muitos livros. Então, quando ele ainda era novo, né, pelos seus quase 20, quase 30 anos, naquela época era a luz de velas também, né? Então, ele colocou, acendeu a vela, se preparou para psicografar, quando ele observa a luz da vela se embaçar. A luz da vela embaça e ele sente a visão turva. E aí ele fica incomodado quando o Dr. Bezerra de Menezes aparece para ele e diz: Chico,
a sombra sabedora de toda a tarefa que você tem para realizar, tirou uma vista sua. Mas fé em Jesus, fé em Deus. Então ele foi durante até 90 e tantos anos, né, com aquela vista, aquele lencinho, né, aquele óculos, mais ali. É um exemplo para todos nós. Então, os Espíritos nos trazem que, será que nós não vemos a tempestade que irá tragar no nada a soma das iniquidades terrestres, a soma desses modismos, desses prazeres do orgulho, do egoísmo, né? Que a gente vê esses líderes da internet, influenciadores, né? Manipulando tantas pessoas, direcionando as pessoas para as futilidades, para que elas esqueçam até da vida, e eles mesmos resultando pelas suas práticas, né, sendo tragados por essa tempestade da mudança planetária, né? Os ídolos, os nossos ídolos. Então os Espíritos trazem e de pregar a reencarnação e a elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões. Então, se nós pregarmos a reencarnação, imaginemos o presidente da Rússia, Vladimir Putin, da Ucrânia, Zelensky, o de Israel e assim por... Imaginemos se eles soubessem que eles irão reencarnar novamente, que eles irão reencarnar em condições de muito sofrimento, muita dor, e durante várias encarnações. Então, nós mesmos sabendo, já que nós sabemos da realidade da reencarnação, nós evitamos de cometer muitos erros. Então, precisamos pregar a reencarnação e a necessidade que temos de evoluirmos. Então, precisamos suportar as nossas provas, as nossas dificuldades. Precisamos desenvolver a paciência, a compreensão, porque aí o nosso espírito está adquirindo esse equilíbrio, essa paz que levará para o plano espiritual e para várias encarnações. Então, precisamos nos transformar e transformar as pessoas que se encontram do nosso lado com um pouquinho do nosso exemplo que nós pudermos dar, mas divulgando os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Porque nós estamos orientados e nessa fase irá, por aumentar a iniquidade, a fé de muitos se resfriará. Então, os espíritos também dizem que os espíritos do alto estão conosco, que devemos ter fé, saber que estamos amparados por eles, que devemos abrir um pouco de mão do nosso lar, do nosso conforto, do nosso trabalho, de algumas atividades para dedicarmos ao trabalho espiritual, que é o trabalho que transformará o planeta Terra e a todos nós. Que a luta é pregar o desinteresse àquele que tem muito interesse, a abstinência daquele que está envolvido em consumir, envolvido em muitos vícios. Pregar a mansuetude àquele que é muito bravo, que é muito agressivo, né? Que os espíritos usam o termo que é um tirano doméstico, né? Então, eles trazem que precisamos regar esse solo para a transformação com o nosso suor, com o nosso trabalho, com o trabalho da enxada e da charrua evangélica. E aí, vamos partilhar um exemplo.
estiver na hora, vocês me avisem, tá? Tem mais uns 5 minutos. Hein? Falta 15. Até 10? Tem mais 5 minutinhos? Ah, tá. Hein? Então, dá tempo ainda ou não? Vamos encerrar? Então, só vou contar um caso. Ah, tá. Ah, então tá bom, entendi. Tá legal, querido. Então, nós tínhamos anotado aqui o caso de Jerônimo Mendonça. Ele é chamado o Gigante Deitado. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele. Ele é um dos pioneiros em Minas do século passado. Jerônimo Mendonça, ele era um jovem muito forte e belo. Então, lá pelos seus 17 anos, inclusive o apelido dele era Tarzan, que era um líder da televisão naquela época, né? Que vivia na selva, que era muito forte. O apelido dele era Tarzan. Então, Jerônimo Mendonça chegou em uma reunião espírita. Então, ele estava na população, como ouvinte, na reunião espírita. Então, a médium se levanta, sem saber quem era o Jerônimo, que tinham várias pessoas em Minas, e ela diz assim, olha, a espiritualidade está dizendo aqui para falar com o Tarzan, que é para ele segurar no cipó da fé, que ele vai passar pela floresta da provação. Aí, e ele, 17 anos, ele viu que era para ele. Aí, passou uns meses, ele vai ao cinema, ele começa a sentir uma paralisia na perna, e ele foi ficando paralítico, depois ficou tetraplégico, só movimentava o rosto. Então, ele tinha um compromisso na tarefa. E ele, como ele só podia ficar na cama, ele estudava a doutrina, as pessoas liam para ele também, e ele ia fazer as palestras na cama. Eles levavam ele numa Kombi, naquela região de Minas, do interior de Minas, e ele tinha um vozeirão. Levavam ele na Kombi, tiravam ele na cama, levavam, colocavam microfone, e aí ele falava. As palestras maravilhosas. Então, ele dizia assim, falava, o Divaldo Franco é fora de série, né? O melhor palestrante que nós tivemos no país e tudo mais, no mundo, Divaldo Pereira Franco. Ele era ovacionado, todo mundo adorava. Mas aí o Jerônimo falou, mas sou eu que saio carregado. Então ele brincava, que ele tinha que sair carregado na cama, né? Então ele saía carregado pelo pessoal. Então ele brincava com a condição dele. Ele era um cara tão feliz que ele gostava muito de Roberto Carlos. Então ele escrevia trechos, enviava para Roberto Carlos. Um dia ele foi ao Canecão, assistiu a Roberto Carlos. Então, algumas pessoas dizem que parece que é naquela música A Montanha, tem alguma estrofe dele que ele enviou, porque ele é muito religioso, né? Aquela música remete a orar, né? Ficar perto de Deus e rezar. E aí ele mesmo contava também que ele foi ao Chico Xavier, foi ao médico, o coração dele estava por um fio. Aí ele falou com o Chico, Chico, meu coração está por um fio, Chico. Aí o Chico olhou para ele e falou, ó, Emmanuel está falando aqui que tem fio de nylon, tem fio de aço, tem tudo quanto é fio, tá? Aí ele está falando aqui que o trabalho engrossa o fio também, entendeu? O trabalho na tarefa. Então, ele brincava, né? Mas a aprovação dele foi muito grande, né? Então, aí o Chico foi se despedir dele. Ele se despediu, agradeceu, né? Só de chegar perto dele, igual que a gente chega no ambiente aqui, a gente se sente diferente, né? Aí a gente
Ele falou para o Chico, obrigado, Chico, muita paz. Aí o Chico falou, tira o Z, muita paz, quer dizer, trabalho, né? Então, nós temos o exemplo desses irmãos, né, que deram esse testemunho para todos nós. E aqui, só para a gente fechar, está trazendo que a nossa tarefa, todo aquele trabalhador, ele precisa ter um único sentimento, que é o sentimento da caridade. A caridade é aquilo que te sintoniza, com a espiritualidade benfeitora. E eles orientam nesse capítulo também o cuidado que os trabalhadores precisam ter da casa para não gerar discussão, para não gerar discórdia na tarefa espírita, para, quando o irmão não estiver entendendo a sua fala, você esperar mais para frente para ver se ele compreenda, que nós precisamos ter muito carinho com a casa religiosa, para, muitas das vezes, nós não entendemos também a orientação que vem de um irmão que está mais tempo na tarefa, então precisamos reter nosso ciúme, aquele ímpeto nosso, e muitas das vezes silenciar e deixar o tempo direcionar as tarefas. Então, o pagamento que o Senhor da Vinha nos dá é esse, é o desenvolvimento espiritual e é a oportunidade no plano espiritual de ser tarefeiro e nas próximas encarnações de sermos instrumentos dessa renovação no planeta Terra. Muita paz a todos. Muito obrigado pelas boas vibrações, pelo silêncio. Muito obrigado.